O Último Duelo. Um pouco atrasado, mas acho que ainda dá tempo de comentar o Ridley Scott novo, né? Bora pra sinopse do IMDb. O rei Carlos VI declara que o cavaleiro Jean de Carrouge resolva sua disputa com um escudeiro desafiando para um duelo. Penalty for bearing false witness is that you are to be burned alive. I will not be silent. O Último Duelo, ou The Last Duel no original, é uma superprodução ambientada nos tempos medievais. O filme começa em 1382, se eu não me engano, e volta um pouco nos anos para situar o espectador do que está acontecendo. É baseado numa história real. Foi a última vez que um julgamento foi decidido na base de um duelo mortal. Sim, era lei. Se um juiz e um júri não conseguiam definir quem estava certo e quem estava errado, esses dois iam duelar até a morte. E Deus estaria do lado da pessoa certa, então essa pessoa certa ganharia o duelo e o cara que está errado, que Deus não apoiaria quem está errado, ele morreria e é assim que o duelo era decidido. É bizarro a gente pensar que a gente viveu numa sociedade assim. Tudo bem, já faz muito tempo, mas, cara, é muito, muito bizarro. Um dos destaques de O Último Duelo é a direção de Ridley Scott. É impressionante analisar a carreira deste senhor de 83 anos de idade. Ele começou a carreira na televisão em 1965 e em 77 fez seu primeiro longa, Os Duelistas, que por coincidência tinha uma história também de dois caras que ficavam duelando. Eu vi Os Duelistas há muito tempo atrás, eu não lembro de detalhes, mas se não me falha a memória, era um duelo que não era terminado, então voltava para continuar o duelo de outro jeito e também não era terminado, e o filme inteiro era em torno desse duelo que quando o filme terminou deveria ter um último duelo. O nome Último Duelo também poderia servir para o primeiro filme do Ridley Scott. Mas voltando, em 1977 Ridley Scott fez seu primeiro longa e nunca mais parou. E ele, apesar de ter feito alguns filmes de qualidade um pouco duvidosa, tipo ele fez Alien, que é sensacional, mas ele resolveu voltar para a franquia Alien e fez Prometheus e Covenant, que são de qualidade duvidosa. Tem um outro filme que também não é muito bom, mas ele tem muitos filmes bons e é uma carreira brilhante. Aqui, Ridley Scott apresenta uma reconstituição de época perfeita e tem umas cenas muito bem filmadas, principalmente o duelo que dá nome ao filme. É uma coisa violenta e muito bem filmada. Mas eu diria que o maior destaque de O Último Duelo está no roteiro, baseado no livro escrito por Eric Jagger. O roteiro foi escrito por Matt Damon, Ben Affleck e Nicole Holofcener. E ele mostra diferentes pontos de vista da mesma história. Em vez do tradicional formato Seed Field, que é aquele negócio de 3 atos, onde tem um ato, acontece um ponto de virada e muda o caminho e tal, para chegar meia hora antes do fim tem outro e tal, que é o formato padrão, que é o formato tradicional que existe em quase todos os filmes que a gente vê por aí. Esse não, esse mostra a história e depois volta e mostra a mesma história sob outro ponto de vista. Eu achei esse formato bem legal porque toda a história tem diferentes ângulos para você ver, e aqui você consegue analisar diferentes ângulos do que está acontecendo. Matt Damon e Ben Affleck não escreviam juntos o roteiro desde o Gênio Indomável de 1997, que a gente tem que lembrar que eles ganharam o Oscar por causa desse roteiro. Segundo o IMDb, eles chamaram a Nicole Holofcener para dar uma perspectiva feminina ao roteiro. Eu tive impressões opostas com relação ao elenco. Eu gostei muito da Jodie Comer, que estava recentemente em Free Guy, e também do Kylo Ren, quer dizer, do Adam Driver. Cada vez mais o cara mostra que é um grande ator. Por outro lado, eu achei o Matt Damon meio caricato. Ben Affleck também não está muito bem, mas ele tem um papel secundário, ele não atrapalha. O filme é baseado nos três personagens, o Matt Damon, o Adam Driver e a Jodie Comer. Então você tem um personagem que é secundário, que ele não está muito bem e não atrapalha em nada. Então o Ben Affleck aqui não é um problema. Eu entendo que o personagem do Adam Driver ofereça muito mais opções ao ator. É um personagem mais rico, é um personagem culto, é um cara que lê, é um cara que entende de matemática. Então ele tem personagem muito mais fácil de você expandir. Já o Matt Damon faz um cara bronco e rude. É um cara intelectualmente rasteiro, então ele passa o filme inteiro basicamente com a mesma cara. Eu não sei se é exatamente culpa do ator ou culpa do roteiro, mas eu achei que o Matt Damon passou o filme inteiro com a mesma cara, então, tipo, ok, funciona pro que o filme quer mostrar, mas eu não achei uma grande atuação dele. E tem outra coisa que me atrapalhou, eu achei o visual dele muito parecido com o Terry Gilliam no Cálice Sagrado. Além de ser um grande filme, O Último Duelo ainda traz questões sociais importantes. A parte do duelo até a morte, felizmente, já foi deixada para trás. Qualquer um acharia aquilo um absurdo. Então, beleza, essa parte, a nossa sociedade já evoluiu para esse ponto. Agora, o filme levanta alguns pontos relativos ao machismo que, se a gente for parar para pensar, não são tão distantes do que a gente vive hoje. A gente sai do cinema pensando, tem algumas coisas que a gente ainda precisa evoluir como sociedade.
Antes de terminar, um pequeno comentário que não tem exatamente a ver com o filme. Eu fiquei feliz de ver esse filme no Estação Botafogo, numa sessão que eu comprei quando começou a pandemia. O Estação Botafogo começou com uma campanha de Salve Meu Estação. Você comprava uma sessão com antecedência e eu comprei naquela de será que se os cinemas vão voltar, eu não sabia se ia voltar ou não, e eu comprei aquilo meio que para apoiar, porque eu sempre curti o Estação, eu já fiz vídeo aqui antes falando disso. O Estação foi muito importante para minha formação como cinéfilo, então eu quis apoiar o cinema. E eu aproveitei esse filme, que é um filme que tem cara de tela grande, e voltei ao Estação Botafogo. E que legal saber que, mesmo respeitando todos os protocolos de segurança, todo mundo de máscara e distanciamento e tal, tudo certo, mas é legal ver que o cinema está voltando. Então é isso, obrigado por ter chegado até aqui. Se você gosta do meu conteúdo, eu te peço dois favores: compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Em breve nos vemos de novo. Valeu!